Olá, eu sou o Levi Secato e você está no podcast Corandeu. É isso aí, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso episódio é com esse pastorzão querido Cacau Marx sobre o livro Ego Transformado de Timothy Keller, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Foi uma baita de uma live, além de muito confrontadora, muito edificante. Nós tratamos ali vários pontos do livro Ego Transformado do Timothy Keller. O Cacau trouxe vários insights, reflexões profundas e também no final uma baita aplicação pastoral. É muito bom, imperdível. Ouve aí esse episódio, compartilha com seus amigos, nas suas redes, nos grupos de WhatsApp. Tá muito bom. Esse é um episódio oferecido então pela equipe Calvin Cast, da João Calvin no Brasil. E logo vem novidades aí, nosso primeiro livro impresso saindo, aguardem. É isso aí, pessoal, vamos para essa live sem mais delongas que está muito boa. Curtam aí esse episódio. Tudo bem, meu caro? Joia! E você, tudo bom, Levi? Beijo também, graças a Deus. Pessoal que tá chegando aí, gente, nós vamos fazer aqui uma live com Cacau Marx. Para quem não conhece, ele já vai se apresentar aí. Nós vamos trocar uma ideia com um livro tão imenso, tão grande, mas não no tamanho, né? Mas na mensagem que ele passa para a gente. É um livro tão profundo aí do Timothy Keller. E espero que a gente consiga compartilhar um pouco para vocês aí. Cacau, se apresenta aí, pessoal, tem feito, por onde andas? Bom, eu sou Cacau Marques, sou pastor batista aqui no interior de São Paulo. Minha igreja fica na cidade de Nova Odessa, que é na região de Campinas. Moro aqui na região de Campinas também, mas em outra cidade, Hortolândia. Sou casado, sou formado em História também e sou fã do Timothy Keller. É por isso que eu te chamei, cara. Eu sabia, né? Eu falei, eu já vi com essa sacada, né? Né? Cara, que... Eu também sou formado em História. Que legal. E sou apaixonado por História, né, cara? Então, eu também sei que você... Inclusive, você leciona, né? Sim, sou professor de História. Uhum. Dou aula na escola. Bacana. Dou aula no seminário também aqui em Campinas, na Teológica Batista de Campinas. Olha, que bem. Nós estamos pertinho, porque eu estou aqui em Rio Claro, comentei contigo. Né? Nós estamos pertinho. A maioria do pessoal daqui da equipe, eu fico impressionado, né? Apesar que eu não tenho, nem tanto me impressiono, mas a maioria do pessoal aqui da equipe é do Nordeste, né? E eu tô aqui em São Paulo, o Bruno, o Frank está na capital, né? Mas também é do Nordeste. Mas que bênção, cara. Como eu já sabia aí que tu gosta do Tim, né? E o quanto você tem trazido pra gente, eu acompanho você aí pelos podcasts da vida, né? E por outras coisas. E por isso que eu convidei você para estar aí com a gente, né? João Calvin no Brasil é um projeto que é aberto. A gente está aqui para compartilhar o Evangelho de Cristo, né? Como a gente sabe, nem Calvino gostaria de que fosse chamado nós de calvinistas, né? Então, então a gente está aqui para compartilhar o Evangelho de Cristo. Eu tenho certeza que esse assunto
eu trouxe esse livro aqui também, O Ego Transformado, porque ele vai tratar de um assunto que, cara, não sei se você tem... Eu tenho percebido, assim, que ele cresceu nessa pandemia, que é a autoestima. Uhum. Assim, já vinha esse movimento de teologia coach, né? E o coach também em si, não só o coach cristão, né? Uhum. Mas esse movimento parece que durante a pandemia, cara, cresceu, né? E o Tim Keller trata aqui algum desses problemas, que é, por exemplo, a questão do ego, né? E, inclusive, ele é até bem... ele é cristocêntrico, lógico, né? Que ele vai tratar em cima de 1 Coríntios, mas ele também é bem psicólogo, né, cara? Ele trata umas coisas da psique bem interessante. Cacau, cara, no começo aqui, a gente já vamos conversando e vamos, Tá ótimo. vamos desenvolvendo aí. Ele faz uma introdução, né, a liberdade resultante do autoesquecimento, né, cara? Uhum. Você pode trazer um pouquinho pra gente o que ele vem falando aí no começo, pra gente ir desenvolvendo? Sim, inclusive esse é o nome do livro em inglês, né? Se você procurar em inglês lá, Transformed Ego, você não vai achar. A liberdade do autoesquecimento, que é realmente o título, né? A capa clássica, a capa, pelo menos acho que da primeira edição, não sei, pelo menos a edição que eu li, porque a primeira vez que eu li esse livro eu li em inglês. Certo. É um espelho, né? Um espelho numa parede, assim, porque tem a ver com isso, né? O encarar-se, mas o não encarar-se, ou melhor, o se esquecer, né? Não Sim. Pensar mais de si, nem menos de si, pensar menos em si, né? Sim. Então é bem apegada. Mas eu acho até que a tradução do título ficou boa. Acho que o título em inglês é muito comprido e talvez não fosse muito comercial, né? Eu nem sei como esse livro é recebido nos Estados Unidos. Não sei se ele é muito vendido, pouco vendido, mas aqui no Brasil ele aqui, velho. Pessoal... só perguntando aqui, Timothy Keller e Tim Keller é o mesmo. É isso mesmo. A gente só... Oi aí pro Samuel, a gente só abrevia bastante Tim, bem conhecido por Tim Keller, mas é o mesmo. Então, e ele vai entrar nesse assunto, né? Ele vai apresentar o texto que ele vai desenvolver, que é 1 Coríntios, a partir do capítulo 3, versículo 21 até o 4:7, né? Sim. Que é aquele em que Paulo vai falar sobre as suas credenciais de apóstolo, e ele diz, não importa como vocês me julgam, nem eu mesmo me justifico, né? Mas Deus é que me julga e tal. Ainda que eu saiba que diante da minha consciência nada me condena, ainda assim não justifico a mim mesmo. É um texto muito interessante mesmo, né? E muito importante para o nosso tempo, nessa leitura que o Keller faz, que eu acho que é bem aplicada. Sim. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante nessa introdução, que é a de que tradicionalmente as pessoas, as sociedades tradicionais, né, elas identificavam que o problema moral das pessoas tinha muito mais a ver com as pessoas pensarem demais a respeito de si, ou pensarem demais sobre si, do que menos. Ou seja, uma autoestima elevada era a raiz dos vícios e não uma autoestima diminuída, vamos dizer assim, né? E que, de fato, ele tem razão, né? Essa visão, assim, da individualidade, do valor da imposição do ego, né? Ela tem muito a ver, né? Você falou que ele é muito psicólogo, né? Mas ela tem muito a ver com uma visão das teorias que colocavam na repressão do indivíduo, né? O problema de todos os tipos de neuroses, psicoses e tal, né? Então, por isso que tem essa mudança, especialmente no século XX, né? Que ele coloca ali. Sim. Então ele vai falar, olha, não é exatamente por aí, né? Ou pelo menos não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. Então ele vai apresentar uma coisa diferente,
a partir do texto que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios. Alguém perguntou o texto de novo, vou falar. Perguntaram aí 1 que texto Coríntios, que é. 1 Coríntios 3, de 21 até o 4, 7, tá? Capítulo 4, versículo 7. Então ele vai, a partir desse texto, ele vai apresentar quais são os capítulos que ele vai colocar à frente, né? Eu não me informei sobre isso, mas eu acho que isso aqui era uma pregação do Timothy Keller que virou um livro, né? Eu Tanto tentei que ele é ver mesmo, pequenininho. Não fala aqui. Mas eu creio que seja porque as mensagens do Timothy Keller são desse jeito, né? Sim. Elas costumam. É muito interessante o jeito que ele prega, porque a igreja dele segue um padrão da pregação reformada mesmo, né? Quem lê o texto é outra pessoa, não é o pregador. Que é presbiteriano. As mensagens mais antigas ele lia, mas as mensagens já de um bom tempo para cá, outra pessoa lê o texto e aí ele prega em cima do texto que outro leu. A liturgia Que ele faz assim, interessante. A liturgia ele usa desse jeito. Já o Igor Miguel me disse que isso era um traço reformado, não sei da onde. E ele entende mais do que eu dessa parte de liturgia reformada. Então, ele faz isso dessa forma, e aí ele faz uma introdução minúscula. Sim, minúscula. Bem pequena. As pregações dele, a introdução são às vezes assim, uma frase. E aí ele apresenta os pontos e ele começa a entrar nos pontos. Acho muito interessante. Há uma tendência homilética de se diminuir as introduções realmente, sabe? Sim. Aquela ideia do gancho para prender a atenção das pessoas, fazer ela o mais curto possível, talvez nem fazer, né? O Franklin Ferreira uma vez falou isso também, que ele tem diminuído cada vez mais as introduções e aumentado as aplicações. Sim. Talvez seja uma tendência contemporânea, né? Mas eu acho interessante. E ele faz dessa forma, e o livro parece seguir esse padrão também, por isso que eu disse que acho que deve ter saído de uma pregação dele. E aí ele apresenta os capítulos, os pontos que ele vai falar sobre a condição natural do ego humano, a visão transformada do eu, né, o do ego, e como alcançar essa visão transformada do ego. Cada uma delas é um capítulo aqui. Um capítulo, né? Sim. Então, inclusive você falou essa questão da pregação, de ser uma pregação transformada em livro, é o que acabou acontecendo eu acho, com o Igreja Centrada, né, cara? Mas o Igreja Centrada foi isso também, né? Se eu não me engano, foi uma série de pregações. O Igreja Centrada começou assim, a igreja começou a dar muito certo no sentido assim, de ser mais longeva do que se esperava uma igreja em Manhattan, né? Sim. Porque a gente fala igreja dá muito certo, significa o quê, né? Dá muito certo, pode significar tanta coisa. Pode significar que a igreja está ganhando muito dinheiro, mas está distorcendo o evangelho. Isso ia dar certo? Depende de quem olha, né? Verdade. Mas a igreja deu muito certo no sentido de que ela era muito longeva numa proposta de ser centrada no evangelho e num lugar como Manhattan. Então, pessoas dos Estados Unidos inteiro começaram a perguntar para ele como ele fazia. E ele foi, né? Num determinado momento ele viu que tinha demanda para fazer um curso, alguma coisa assim, e eles começaram a dar treinamentos. E aí disso saiu o livro, né? E o livro sai desses treinamentos também, que acho que são mensagens. Mas vários livros dele saem de séries de mensagens. O Deuses Falsos sai de série de mensagens. Qual que é o outro? Eu tô com o Deus na Era Secular na mão aqui, não lembro. Esse Deus na Era Secular, se eu não me engano, saiu de uma semana de conferências que eles têm lá. Uma semana muito legal, inclusive. Eu estava até ouvindo as mensagens outro dia. Ele fez. E alguns eles saem da escrita mesmo, né? Aí você nota uma diferença muito boa, é você ver a quantidade de nota de rodapé. Verdade. Porque tem uns livros que ele faz uma pesquisa muito profunda e tem muita nota de rodapé, porque tem muita referência. Tem alguns que são mais diretos. O texto dele é curtinho assim, lá embaixo aquela notona, né, cara? Por exemplo, A Fé na Era do Ceticismo é um livro muito profundo, apesar de ser uma linguagem bem direta, né? Oração, um livro sobre espiritualidade, mas que tem muitas referências. A Igreja Centrada mesmo, né? Tem bastante... Além do livro, ele tem os boxes lá que daria para fazer um outro livro. Então é muito interessante. E esse livrinho aqui, eu acho que o que ele faz é o seguinte. Ele segue o que Colossenses fala. Quando fala lá em Colossenses que a gente deve saber como responder a cada um. Sim. Eu acho que é uma preocupação muito grande do Timothy Keller em tudo que ele produz nesse assunto.
Ele tem uma ideia de que toda pregação cristã ela deve considerar o ouvinte como um incrédulo. Não porque ele seja, mas porque por mais profundo que você vá falar, você precisa ser acessível para os incrédulos também. Então, mesmo que você tenha gente lá muito tarimbada, já de muito tempo de igreja, ela tem que conseguir pegar aquela mensagem tanto quanto alguém que não sabe nada. Certo. E ele tem essa proposta, ele tem esse jeito de falar, esse envolvimento, ele não é o único, óbvio, tem vários outros pastores que seguem esse jeito, mas ele tem essa ideia de que a mensagem deve ser dialogal. Sim. E tem uma coisa que já me falaram uma vez, e eu não sei de onde tiraram, mas eu acredito, de que antes dele ser... quando ele começou a Redeemer em Manhattan, ele começou a ir nas cafeterias. Você já ouviu essa história? Cara, não. Ele começou a ir nas cafeterias, Starbucks, outras cafeterias lá, não sei, outras só sei essa. Começou a ir nas cafeterias e ele começou a ver quais livros as pessoas estavam lendo. Então ele olhava as capas dos livros. Caraca. Aí ele ia, comprava os livros e lia. Uhum. Então ele ia na cafeteria nem para ler, nem para trabalhar e nem para tomar café, apesar dele provavelmente fazer essas três coisas. Mas ele ia para observar os livros que as pessoas estavam lendo, para ele comprar, para entender o que as pessoas pensavam. Então, quando você ouve ele pregando, quando você lê os livros que ele escreve, ele sempre cita, por exemplo, aqui ele cita New York Times, ele cita a revista The New Yorker, ele cita direto vários livros que ele lê. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem dele, ele estava citando o livro do Michael Gladwell, aquele Outsiders, que fez muito sucesso. Inclusive tem no Brasil também, traduzido, fora de série. Ele começa a introdução citando o New York Times, um artigo de uma psicóloga, da Laura Slater, né? Muitas vezes a provocação que ele faz, inclusive, parte desses artigos, a provocação na mensagem, né? Não Sim. A busca. Uhum. Então ele fala, olha, eu estou dialogando com as pessoas do mundo, eu não estou falando só com crente. Ele faz a Madonna, ele trouxe a Madonna para a conversa, né, cara? Para pensar, para trazer a Madonna. É isso. E eu acho que ele realmente faz isso seguindo o que a Bíblia fala, da gente considerar quem está ouvindo, a nossa palavra ser temperada com sal para saber como responder a cada um, né? E esse livro, ele traz o evangelho, o mesmo evangelho que nós conhecemos, o mesmo evangelho que nos alcançou, o mesmo evangelho, o mesmíssimo, mas entendendo do que é que ele liberta o povo hoje, entendeu? Porque o evangelho, ele é libertador, mas as pessoas, às vezes, estão em cadeias diferentes, né? Sim. Então, essa ideia da autoestima, do ego, da identidade, da aprovação, né? Elas são muito marcadas no dia de hoje. Então, ele basicamente responde uma questão profunda dos dias de hoje com a resposta do Evangelho. E o livro é curto porque a resposta do Evangelho costuma ser simples mesmo, né? Então ele vai. E como você disse, a questão dele estar como se ele estivesse pregando, como se o sermão dele, mesmo tendo ali na frente dele crentes cristãos, ele direciona também a esses. Ele fala isso no final, olha, você já pode ter ouvido isto, você pode ser um crente, você pode ter um cristão, mas, quando ele põe, você pode ter um mas, né, em caixa alta ele coloca, né, então ele direciona realmente para esses, né, a mensagem novamente. Cara, o que está me deixando fascinado no Timothy Keller, ele está me pastoreando sem saber. Ele e o Smith, né, ele e o Smith. E até falei isso pro Igor Miguel essa semana, que a gente vai fazer uma live com ele, né? E eu comentei sobre isso. E cara, ele consegue trazer, impressionante como ele traz esse texto de Paulo para a atualidade, né? Como ele aplica e traz para o que nós estamos, que eu creio que hoje a igreja está tendo uma dificuldade, que é a linguagem. Né? A forma de se comunicar com essa cultura, a forma de se comunicar na fase em que o mundo se encontra, né? nessa idade mídia, né? Idade mídia digital que nós estamos. Então, ele é surpreendente para mim, como ele tem conseguido trazer nos livros dele, nos sermões, uma mensagem atual, né? Ele liga duas coisas que é importantíssimas, eu creio que para a gente hoje, que é nós sermos
culturalmente inteligíveis, né? Culturalmente inteligíveis, se fazer entender, mas teologicamente fiéis, né? Exato. Ele, ao mesmo tempo que ele é inteligível, ele é fiel. Porque tem uma coisa que a cultura contemporânea meio que impôs nas nossas sociedades, assim, né, mais tecnológicas, midiáticas e individualistas, consumistas e tudo mais. Sim. Que é a ideia de que a verdade habita em nós e que nós temos uma certa rejeição à alteridade. Eu preciso só de mim mesmo, né? Eu posso chegar onde eu quiser, eu posso ser quem eu quiser. E isso é a coisa que enfiaram na nossa cabeça, né? De que nós podemos ser quem nós queremos. O problema é, primeiro, a gente não sabe quem a gente quer ser. Entendeu? Acho que a citação da Madonna aqui é perfeita. Porque quantas pessoas não queriam ser a Madonna? Né? Especialmente na época que ela explodiu, né? Sim. Mas nem a Madonna, que provavelmente estava satisfeita com o que ela queria ser, porque ela queria cada vez mais, não é? Ela precisava se provar todo dia. Todo dia ser então, confirmada. Esse é um ponto. Esse é um ponto. E isso também acaba levando a ideia de qualquer coisa exterior a mim mesmo, que me confronte de maneira muito radical, como é o Evangelho, que vai falar que eu sou pecador condenado. Isso é uma ofensa, isso é um escândalo para o mundo. Não é novo essa ideia, o próprio, né, a gente muito lá atrás já disse como essas coisas são escandalosas para o mundo. Isso é um escândalo para o mundo. Só que quando você vai com calma, com a mente aberta, iluminado mesmo pelo Espírito, né, mas você vai assim, de coração aberto, deixa eu olhar para a Escritura aqui, você começa a perceber que as respostas que a Escritura dá e as respostas que o Evangelho dá são respostas superiores a muitas das teorias que são oferecidas por aí, né? Então, quando você começa a ler alguns teóricos mais recentes, sim, você começa a ver como o Evangelho já falava dessas coisas muito tempo antes, sabe? Já falava dessas coisas. Então, assim, um tempo atrás, todo mundo que ia pregar na igreja tinha que jogar, quando queria pintar um pouquinho como intelectual, tinha que jogar o Bauman, né? Mas, por que eles faziam isso? Porque quando liam o Evangelho, falavam, peraí, esse diagnóstico que esse cara está dando aqui, eu tenho respostas bíblicas para isso. Sim. Por isso que a gente precisa abrir mesmo a nossa visão, ler os teóricos do contemporâneo, sabe? Ler esses caras. Quem tem a Bíblia, quem tem, né, esse fundamento bíblico, vai sem medo, vai lá e fala, peraí, tem resposta para esse tipo de coisa. E tem. É um exercício que eu faço desde a faculdade. Na faculdade a gente tem um conflito com um monte de coisas, né? Muitos. E aí eu comecei a ver algumas situações que eram levantadas na faculdade como sendo injustas no mundo, e que me pareciam de fato injustas, e a respeito das quais a Bíblia parecia que não falava nada. E aí eu comecei a ir para a Bíblia para querer saber, afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre isso? Né? E aí eu brinco que eu fiz o caminho de Anselmo da Cantuária, né? Porque Anselmo fala que ele crê, mas quer entender, né? Que ele quer levar a mente à contemplação, né? Sim. Eu também, eu creio que Deus é justo, mas eu quero entender como Deus é justo na situação específica da qual eu acho que é uma situação injusta. E aí eu comecei a perceber que as respostas que a Bíblia dá são mais elevadas. Então, quando o cara vem com um livro que vai afirmar o pecado, que vai afirmar, por exemplo, que Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores, ele fala, olha, para a mentalidade contemporânea, isso aqui é uma pessoa destruída. Qualquer um que fala, eu sou o pior do mundo, a primeira coisa que vai acontecer é uma multidão de pessoas dizer, não fala assim, você não é. Você é negativo, cara, né? Exato! Porque a gente associa o pecado com a identidade, que é uma coisa que ele fala que Paulo não faz. Quando você faz isso, obviamente, se você diz que eu sou pecador, porque o pecado que é uma porcaria, me faz ser uma porcaria, então esse pensamento negativo ele é autodestrutivo. Mas quando você fala, olha, o pecado existe, eu cometo, eu não me considero mais do que ninguém porque eu sei quão ruim eu sou, ainda assim Deus me justifica, essa visão é só realismo, não é negativismo, não é autodestruição. E aí ele afirma uma coisa que é revolucionária para a mentalidade moderna, que é a seguinte: alguém que tem a liberdade de dizer, eu sou pecador, o pior do mundo. E ainda assim falar isso tranquilo.
sem estar preocupado. Ele fala, o que você quer não é se encontrar como um santo. O que você quer é poder saber que é pecador sem se desesperar. Cara, isso é demais. Isso é a realidade do amor de Cristo. Aquele livro Uma Vida Centrada no Evangelho, conhece, né? Ele é um guiazinho de discipulado, capinha verde, da Vida Nova. Esse aqui é da Vida Nova também. Ele fala uma coisa muito legal, que é uma imagem que eu uso até hoje. Na igreja eu já usei 1000 vezes. Que é que o Evangelho ele é composto por duas realidades. Né? Tem todas, vamos lá, uma simplificação bem grande, né? Claro, tem todos os estágios do Evangelho, tem todo o drama da Escritura, não vamos entrar nesse ponto. Mas assim, tem duas afirmações que o Evangelho faz ao mesmo tempo e que você, quanto mais você a compreende, maior é o Evangelho na sua vida. Que é a sua pecaminosidade e a graça de Deus. Que é só um quadrado, vocês não vão ver eu abrindo o braço aqui. Mas é isso. Ó, vou fazer aqui com o dedo, tá? A sua pecaminosidade e a graça de Deus. Quanto mais você entende que você é pecador e quanto mais você entende que Deus perdoa, maior é o Evangelho na sua vida, entendeu? Se você só entende que você é pecador, mas entende pouco a graça, você vai cair no campo da culpa, você vai cair no campo do autodesprezo, que é o desinflado lá, né? O desinflado. Que ele fala lá, o vazio, né? O vazio. Se você acredita muito na graça, mas não acredita muito na sua pecaminosidade, você vai cair na libertinagem. O que é terrível, que as pessoas acham que a libertinagem é viver uma vida plena. Não é. O problema da libertinagem é que o amor de Deus se revela a nós como perdão. Se você não entende o pecado, não existe perdão, porque você não é pecador. Se não existe perdão, você não entende o amor de Deus. Se você não entende o amor de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para Deus e vai falar, a sua bênção para mim não é graça, a sua bênção para mim é dívida, porque eu mereço. Sim. Se Deus não te ama, ele só deve a você, cara, você não ama mais ninguém. E o que eu mais tenho visto é gente que prega um evangelho que não é evangelho, que é libertino, e que é super legalista com gente diferente. É super legalista, por exemplo, com o que eles consideram intolerantes. E é super condenatório a respeito disso. Condenatório. Então essas duas realidades elas precisam estar juntas. Condenatório em níveis de violência, inclusive, sabe? Coisa assim. Então tem que entender essas duas coisas ao mesmo tempo. E ao entender essas duas coisas ao mesmo tempo, nós nunca escaparemos da graça de Deus por mais pecadores que nós nos encontramos. E não existe nenhuma preocupação ao nós reconhecermos a profundidade do nosso pecado. Porque até mesmo no mais profundo Deus está. Que é uma aplicação bem loose, né? Bem livre do Salmo 139, tá bom? Mas assim, quando a gente tá no abismo... Inclusive ele fala para meditar no final do Salmo 139. Então não é tão loose assim. Mas quando a gente tá no abismo da nossa carnalidade, a gente olha pro lado e Deus está nos abraçando, velho. Isso entendeu? Ele não está nos abraçando dizendo, não existe profundeza. Não, nós estamos na profundeza. Mas ele está nos abraçando falando, vem comigo que eu te justifico, eu te salvo. Não é pelo seu mérito, você não consegue sair nadando daqui, eu que te salvo. Entendeu? Eu que sou o submarino. Tá? Então, é explosivo, é reconfortante, é maravilhoso. Porque uma coisa que ele diz no primeiro capítulo, que a gente podia colocar aqui para deixar bem claro, né? É que o ego, ele é... Cadê? Ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Ele traz os 4 pontos aqui. Os 4 pontos do primeiro capítulo são esses. Ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Ele é vazio porque ele não tem nada dentro. Né? Você está cheio de nada. Porque se você se afirma... Isso é muito evidente. Quando você se afirma, você sabe que aquilo não é legítimo. Sim. A Bíblia fala isso, né? Quem é que traz autoridade sobre si mesmo, né? Quem é que reconhece sua própria autoridade, né? Então, assim, quando você se afirma, você sabe que aquilo não é nada. Por isso que ele fala, você está no limite de estar esvaziado quando você está cheio, né? Ele é vazio, ele é dolorido, porque você está estendido, e é mesmo, cara, porque é um tormento manter uma imagem que você acredita que você tem, e a cultura do cancelamento está aí para provar. Quem está pior da vida? Quem foi cancelado ou quem ainda não foi cancelado? Você já pensou nisso? Uhum. Quem ainda não foi cancelado está no desespero, tentando suportar a sua reputação diante de todo mundo. Os dois estão ferrados, sabe? Aí o terceiro, atarefado, é extenuante manter o ego, é extenuante, e frágil, porque qualquer coisinha ele vai embora.
Isso nas redes sociais é mais ainda, né? Mas aí um dia a gente fala de redes sociais. Um dia que você quiser falar sobre Byung-Chul Han, você me chama aqui. Então, olha só, essas coisas todas, elas são muito típicas do nosso tempo. Porque a gente perdeu a fé num Redentor. A gente perdeu a fé em alguém que nos salva. E quando eu falo a gente, eu estou falando a gente dessa época. Eu não estou falando a gente não crente e nem a gente crente. Eu estou falando a gente dessa época acostumou a criar a nossa própria redenção. Sim. A gente acha que a gente é justificado pelos nossos atos. Sim. E na internet, um antro de moralismo gigantesco. Tá? A gente acha que a sociedade contemporânea é imoral, nada, ela é moralista demais. Ela só não partilha do código do moralismo cristão, que também é problemático, mas tem o moralismo cristão e tem o moralismo secular. O moralismo secular é terrível também. A sociedade atual é super moralista e é é um esforço manter isso tudo. E a gente acredita nisso, a gente acredita nessa cultura da honra que destrói as pessoas por dentro, sabe? E por fora também. Então, quando a gente aprende, vamos confiar em Deus. Deus é que nos redime e é Deus que nos justifica. Isso é libertador, descansar em Deus. E você falou uma coisa, só vou retornar um pouquinho atrás, só para... aqui o Paulo perguntou qual é o assunto, o Igor já respondeu. Exatamente, é o ego transformado. A gente está percorrendo aqui o livro do Tim Keller, Ego Transformado aqui, tá? Esse imenso escalhamaço aqui. Aqui é a hora do print aqui para botar na thumb. Sim, vamos fazer. Aí, cara, você tocou num assunto aí, da questão, principalmente da... E eu vou trazer até para o campo aqui cristão, não vou ficar separando também, igual a gente pode trazer a questão do sagrado e do profano, né, do secular e do cristão, mas vou jogar um pouco para o lado do cristão aqui, essa questão não só da autoconfirmação, mas também de um campo, ele não usa essa palavra aqui, mas da autocomiseração, por exemplo, né? Então, o que nós estamos encontrando na nossa geração, a famosa taxada como geração mimimi, por exemplo, né, que não aguenta ouvir uma crítica, ele fala disso aqui, ele fala realmente também disso, né, de sabermos ouvir uma crítica, né, e pegar aquilo e usar como crescimento. Mas o que a gente acaba encontrando também no campo do cristianismo é alguns cristãos que são também muito triunfalistas, né? Sabe? É aquele cristão que como você colocou uma frase, quando você citou aqui a frase o versículo que Paulo fala que ele é o mais pecador de todos, né? Olha no ponto que ele se coloca, né? Parece, como a gente falou lá no começo, parece que ele está se jogando lá embaixo, né? Está se rebaixando no máximo ali. E qualquer um outro cristão da nossa época que não tem essa mente de Cristo, ele sendo triunfalista demais, né, super triunfalista, né, ele vai falar, Paulo, você tá louco? Não é assim, meu, né? Você é mais que vencedor, foi você que disse isso, né? E etc. Então, a gente percebe que esse cristão triunfalista é aquele cristão que, se ele tivesse ali no momento da cruz, e Jesus dizer, e ouvindo, né, ao vivo ali, Jesus falando, Deus meu, por que me abandonaste? Ele ia falar para Jesus, você tá louco, Jesus, para de falar isso, né? Não, você é Jesus, né? Enquanto Jesus tomou ali um salmo de Davi, né, que foi o Salmo 22, né? Por outro lado, a gente também vê cristãos que cometem aquele erro inicial da história da igreja, né? Que muitos cristãos não cristãos, na verdade, né, viam que os cristãos morriam martirizados, por exemplo, né, eles achavam, então, que o ideal para se salvar era se martirizar. Aí os caras começaram a se entregar nas arenas, né, eu quero morrer, porque essa é a via, a via do sofrimento. Então, a gente percebe que no cristianismo, a gente pula para aquele, né, que se autoestima demais, que é o que ele vai falar aqui, né, no livro, aquele que se super autoestima, se infla, né,
E também ele vai falar daquele que se autocomisera demais, né? Joga sua autoestima lá para baixo. E aí ele vai fazer aquela ponte, né, cara? Que não é nem se autoestimar demais, nem pensar mais do que você é, né? E nem pensar menos do que você é, né? É pensar um pouco menos em você, né, cara? Existe a culpa de se sentir culpado. Então, ou a culpa de não se sentir culpado, né? Às vezes, na fé cristã, a culpa ela é tomada como um sentimento religioso. Por quê? Porque a culpa é uma realidade. Sim. Mas a culpa ela é uma realidade da vida, ela não é uma realidade da doutrina cristã só, ela é uma realidade da vida. E ela é uma realidade da vida porque ela é um efeito do nosso próprio senso moral. Paulo explica isso de um jeito muito bonito. E é bom a gente usar esse texto de Paulo porque ele casa perfeito com esse de Coríntios. Quando ele fala lá em Romanos 2, ele fala de consciência do mesmo jeito que ele fala aqui. Eu sou fascinado pelo uso que Paulo faz da palavra consciência. É um dos aspectos da antropologia bíblica que eu acho mais geniais, assim. Porque ele fala lá em Romanos 2 assim, que quem não tem lei, quando faz o que a lei pede, ele mostra que a lei está escrita no seu coração. Sim. E a consciência ora o absolve, ora o condena. O que significa isso? Tem várias leituras diferentes sobre isso. A gente vai falar que a própria lei está no coração mesmo, de modo que em algum nível todo mundo sabe objetivamente o certo e errado. Sim. Mas uma coisa que eu acredito e que eu tenho certeza é que Paulo pelo menos está dizendo assim, todo mundo sabe que existe certo e errado, pelo menos isso. Como o C.S. Lewis fala na abertura do Cristianismo Puro e Simples. Puro e Simples, exato. Né? Ele fala que o certo e errado são a chave do universo, né? Então, então todo mundo sabe. Uma vez que todo mundo sabe que existe transgressão. Entendeu? E todo mundo cria para si mesmo, alguns compartilham isso, outros não. Em alguns pontos a gente compartilha, em outros não. Todo mundo cria para si mesmo o que é transgressão e o que é justiça. O problema é o seguinte, eu julgo você com esse código moral, e quando você faz uma coisa que eu acho errado, por exemplo, mentir, eu vou dizer, esse cara é uma pessoa mentirosa. Uhum. Mas quando eu minto, eu rompi o meu código moral. E o que acontece? Eu poderia muito bem dizer, eu posso, porque eu sou eu. Mas eu não consigo dizer isso, porque a consciência, ela é uma abstração, né? Ela é uma como é que eu posso dizer? Uma terceirização, vou dizer assim. Né? O Bonhoeffer fala isso na ética, né? Que a consciência ela é um testemunho da nossa divisão para com Deus. Então ela emula Deus. Então eu me sinto culpado diante da minha própria consciência. Sabe? Então, a culpa é um fenômeno humano. É um fenômeno humano. O que acontece? Acontece o seguinte, todo mundo é culpado, então todo mundo espera o perdão, mas ninguém pode se perdoar. Entendeu? Porque a gente sabe que tem certo e errado, e a gente não é juiz para julgar o outro, porque a gente também peca, mas a gente também não alcança esse padrão. Por isso que se submeter a Deus é se submeter sim a uma moralidade. Pior, a uma moralidade que nos condena, mas ao mesmo tempo é submeter ao Deus que nos perdoa. Então, quando nós olhamos para o Deus Santo e dizemos, ai de mim, naquele momento vem a brasa viva para nos purificar. De modo que não dura muito tempo esse sentimento de culpa. Mas o que acontece? Como o processo inclui a culpa, às vezes a gente acha que esse passo inicial, ele é toda a realidade da espiritualidade. E nós nos apegamos à culpa como sendo um sentimento religioso. E quando a gente se sente perdoado, a gente se sente culpado de se sentir perdoado. E aí no Deuses Falsos, o Timothy Keller fala assim, se você tem um Deus que se você mesmo depois de ser perdoado continua se sentindo culpado, você não está tentando cumprir a lei de Deus, você está tentando agradar um outro Deus, porque o Deus mesmo já te perdoou em Jesus Cristo, entende? Então existe a culpa, existe o pecado, mas existe o perdão, você não pode ignorar o perdão. Apegar-se só ao sentimento de culpa, como sendo até ele às vezes um promotor de santidade, é problemático, porque a gente abre mão de louvar a Deus pela sua graça. Entendeu? Como é que eu vou louvar um Deus cuja única manifestação que ele tem para mim é uma manifestação policial, né? É uma manifestação de me cercear e não de me perdoar, sabe? Então, nesse sentido,
de novo, essa palavra, ela vem muito ao encontro das necessidades do coração contemporâneo. As pessoas, elas precisam encontrar esse perdão, e Deus tem esse perdão. Só que não existe perdão sem a gente afirmar o pecado. Quando a gente afirma o pecado, a gente tem que falar, é pecado segundo quem? Se você vai falar é pecado segundo a sociedade não perdoa. Não perdoa. Ela cancela, mas depois ela até vai exigir de você uma retratação, e pode ser que lá na frente você seja aceito de volta. Tipo o Felipe Neto, né? Ou então tem Deus. Sim. E Deus é o seguinte, ele vai falar, você para sempre vai ser pecador, mas para sempre justificado. Então pronto. eu justifico, eu garanto. Ainda que você continue pecador. E eu vou para sempre te alertar da importância de você ser santo. Entende? É esse Que tipo bênção, de coisa. cara. É o que Lutero dizia, né? Ao mesmo tempo pecador, ao mesmo tempo justificado, né? Eu acho lindo como essa frase, hoje, ela é tão comum, né? Lutero, ele tem umas... Lutero tem umas... é que a palavra é um pouco pejorativa, mas ele tem umas modas. Um tempo atrás, coram Deo era tipo uma coisa incrível, né, de Lutero. Só a escritura, né, essas coisas. Aí agora tem essa simul justus et peccator, tem todo mundo colocando isso na bio do Twitter, e eu acho muito bonito, porque me parece que tudo isso tem a ver com o espírito de época. Em latim fica mais bonito. A gente fica mais bonito, né? Mas é lindo como a gente tá num país, e aí eu acho que a gente pode pensar o ego transformado no Brasil hoje. Por que é esse fenômeno no Brasil hoje? Porque a gente está num país que sempre acreditou, os evangélicos desse país sempre acreditaram que esse país ia ser melhor quando ele fosse evangélico. E hoje ele é, guardadas as devidas proporções, sim, obviamente, mas assim, a relevância da igreja evangélica, ela é incontornável no país. Entendeu? A relevância de pautar debates, ainda que seja para criticar, mas ninguém fala nada sem considerar os evangélicos hoje. Isso é relevância. De fato. E isso aconteceu. Só que o que aconteceu? O Brasil se tornou essa potência que a gente acreditou? Não. Então agora a gente começou a perceber que que não existe essa superioridade moral do evangelicalismo. A gente percebeu isso. Então vem esses discursos, vem esses livros e vem essas palavras nos lembrando, vocês continuam pecadores, sejam humildes, bota o joelho no chão. Para de achar que só porque vocês proferem uma música gospel, porque vocês cantam Aline Barros, veste uma camiseta aí, escrito alguma coisa. E a Aline Barros também, a moda dela já passou também, né? Mas é a minha formação gospel. É minha também, a minha foi. Só por causa disso você acha que você, sabe? Só por causa dessa cultura crente e tal. Cadê o amor ao próximo? Cadê você considerar o outro superior a si mesmo? Cadê você levar o dano pelo outro? Cara, essas coisas são coisas urgentes hoje. E elas só podem chegar em gente que tem o ego transformado. Bexiga inflada e vazia não adianta nada. Ou a gente é robusto para aguentar a carga do irmão, ou a gente vai estourar, sabe? Então eu acho que tem o seu lugar. Essa frase, quando ele traz falando do vazio, né, cara? Naturalmente, como sempre somos lembrados, né? Se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado originalmente a Deus, vai sobrar muito espaço. Cara, é demais isso, né? Aí eu faço uma pequena crítica, que me perdoem aí os literatos que estão nos assistindo, uma pequeniníssima crítica ao Pascal e ao Dostoiévski, tá? Aquela ideia dele de que todo mundo tem um espaço no coração do tamanho de Deus, né? Eu acho problemática, porque Deus não cabe no seu coração. Não existe uma forma de Deus dentro de você. E aí eu repito essa frase, né? A ideia do vaso e do oleiro, tá? Sim. Ela nos ensina que não é Deus que cabe dentro do vaso. É Deus que quebra o vaso e o forma ao redor de si mesmo. Porque é Deus que te forma, no sentido que te dá formato, né? Então, assim, não é que a sua vida está toda encaixada, só falta Deus. Não. Deus vai fazer uma bagunça aí dentro. Uma santa bagunça. Como faz a música lá do Palavra Antiga, né? Ele entra e bota tudo pra fora, e ele tira as coisas do lugar. Por quê? Porque o espaço é dele, entendeu? E se ele precisar derrubar as paredes do seu coração para fazer um conceito aberto, ele vai fazer. Ele vai trazer. Ele vai trazer. E eu acho interessante que no Inteligência Humilhada, o Jonas deixa de lado a discussão entre dicotomia e tricotomia. Fala, vamos deixar de lado isso aí e vamos trazer o quarto elemento, o coração.
né? E ele vai tratar exatamente disso, né? Embora ele vai trazer o conceito desses literatos, né, que você citou, mas não cabe, né? Realmente concordo contigo. E essa questão do coração, ela vem também a nós, a gente falou de Lutero, né? Ela vem muito por causa desse trato que Agostinho faz, né? Então, o Jonas, que conhece muito de Agostinho, apesar de ele ser um doutor em Tomás de Aquino, né? Sim, verdade. Ele manja muito de Tomás de Aquino, mas o Smith traz essa questão a partir de Agostinho, né? E a gente, a nossa tradição, apesar dela ter um vasto lastro nesse aspecto do desejo, da vontade, nós protestantes fomos muito influenciados pelo evangelicalismo norte-americano, que tem as suas grandes virtudes, lógico que tem, mas que no modo como chega até nós, vem muito influenciado por uma visão muito individual e liberal no sentido da vida, né, das liberdades políticas, sociais, e não liberal no sentido teológico, né? Então, por um lado, a gente dessa coisa mais racionalista e liga um pouco menos para os aspectos do sentimento e do coração. Pelo menos foi assim que eu fui formado dentro da Igreja Batista, né? Eu cresci entendendo que um bom conhecimento, uma boa formação de mente era ter uma boa vida. Então era mente e vida, não tinha coração, não tinha desejo, não tinha vontade. E isso a gente vai aprendendo, inclusive as práticas de espiritualidade que se mantiveram na Igreja Católica, que se mantiveram no luteranismo, que se mantiveram, né, em outras tradições, elas se mantêm vigentes e úteis para nós. Então essa volta para o movimento de espiritualidade que aconteceu algumas décadas atrás, se mantém hoje, ela tem esse valor de formar o coração, que ele foi um pouquinho negligenciado, né? A gente ficou muito com a questão da mente. E isso é importante demais. Cacau, aí acho que a gente até saiu do livro aqui, né? Não, mas para mim tá tudo dentro aqui. E outra frase que ele cita na questão de ser um lugar, em segundo lugar, de ser dolorido o ego, né, cara? Ele fala que é comum reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos, mas os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado, nosso eu, nossa identidade, né? Os sentimentos continuam ótimos. É o ego que dói. Cara, ele fala, né, que o ego nunca se sente feliz. É o que ele vai trazer mais pra frente, o caso da Madonna, né? Que ele vive chamando a atenção para si. Todo dia a gente precisa ficar ou tentando se autoconfirmar, ou como a Madonna, esperando ser confirmada todo dia, né, cara? E a gente tem... a gente ainda tem muito disso, né? De queremos se autoconfirmar também e ficar. Que é a questão que ele vai trazer aí mais pro final, que é a grande sacada de Paulo, né? De ele falar, tá, o que você está falando, o que vocês estão falando, agora eu não estou me importando. E também pouco importa o que eu penso, né? Então ele tem essa sacada ali pelos outros, né? E também não por ele mesmo, né? Ele fica cativo àquilo que Deus faz, que é depois que ele vai tratar no final sobre a questão do tribunal, né? Paulo é aquele cara que sai, que entendeu que o tribunal acabou, ele sai dali, né? E aí, cara, vamos caminhando, pode ir falando. Um dos meus livros preferidos de todos os tempos é O Processo, do Franz Kafka, né? Eu amo esse livro. Eu brinco que muitos livros ficam na nossa cabeça, né? Mas alguns grudam nos nossos olhos. E aí, quando você olha para a realidade, eles estão lá. Verdade. E o Processo de Franz Kafka fez isso comigo. Ele grudou nos meus olhos e eu vejo ele o tempo todo. E no Processo,
Você tem um personagem principal, que é o Joseph K., que ele tá sofrendo um processo, ele não sabe qual é o crime dele, ele não sabe qual é o tribunal que julga, porque não é um tribunal normal, é um tribunal especial lá, tá? Ele tá detido, mas ele pode fazer tudo. Ele vai trabalhar, ele não tá preso, ele tá detido. Então, os oficiais o acompanham, ele vai trabalhar, ele vai num lugar, ele visita não sei quem, mas ele tá com um processo sobre ele. E aí há muitas explicações sobre esse livro, explicações religiosas, psicológicas, políticas, várias explicações diferentes. Mas todo mundo concorda que o Kafka ele adiantou o espírito pós-moderno. Que ele descreveu como é que as pessoas iam se sentir no século XX para sempre. Para sempre não, pelo menos durante o século XX, né? Sim. E ele escreveu no início do século XX. E ele escreveu de uma maneira perfeita. E tem uma frase do Kafka que o Keller usa em diversas pregações, que ele fala que, para o Keller, é a frase que explica o livro Processo. O Kafka diz o seguinte: esse é o problema da alma moderna. Ninguém acredita em pecado, mas todo mundo busca uma absolvição. Uhum. E isso é incrível, né? Todo mundo se sente profundamente culpado, mesmo que não acredite em pecado. Verdade. E isso é real. Todo mundo está sempre no tribunal. Se você não está no tribunal de fora, você está no tribunal de dentro. Se você não é julgado pelos outros, você é julgado por si mesmo. E só tem um jeito de você acreditar ou de você sair do tribunal. É quando o processo acaba. Quando é que o processo acaba? Quando o veredito é dado. E aí ele diz, só no cristianismo o veredito é dado antes, ou melhor, a absolvição é dada, não é nem o veredito, a absolvição é dada antes das suas obras. Antes de você apresentar as provas. Porque é pelos méritos de Jesus Cristo. Viver nessa perspectiva de quem é herdeiro da graça, e não de quem a busca, porque aí não seria graça, é absolutamente transformador em todos os níveis. É transformador no nível da generosidade. A gente não é generoso por ter nada em troca, a gente é generoso porque a gente é muito abençoado. Isso muda completamente a perspectiva. Eu não estou ajudando alguém porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Se eu não ajudar, eu também já ganhei. Mas porque a realidade do que eu ganhei é gigante, eu sou impelido a ajudar. Então tudo muda. As nossas práticas litúrgicas mudam, a nossa espiritualidade individual muda, todas as coisas mudam quando a gente percebe que a gente é herdeiro da graça de Deus. Eu conto uma historinha quando eu vou pregar sobre esse assunto. E você permite eu contar? Eu não sei se ela é muito longa. Vai lá. Não sei se ela é muito longa. Vamos ver, vamos lá. Acho que vai dar tempo. Imagina uma criança que foi deixada para adoção, tá? Então ela está num orfanato, bebezinho. E aí ela está, quando ela é bebezinha ainda, uma família se interessa em adotá-la. E aí ela é levada para a fase de convívio, né? Passa um tempo lá e tal, com a assistência social e tal, e depois ela é devolvida. Quando ela é um pouquinho maior, e aí ela não é adotada, quando ela é um pouquinho maior, já com uns 4 anos, ela sabe dessa história, mas ela não sabe, não entende direito, mas ela já consegue entender as coisas que acontecem. Uma outra família se preocupa com ela. Uhum. E se interessa em adotá-la. E acontece a mesma coisa, é levada para a fase de convívio, passa um tempo lá, depois é devolvida de novo. Quando acontece isso aos 7 anos, essa criança já teve 2 experiências nas quais ela foi rejeitada. E ela pensa assim, puxa, lá vem outra família. Uhum. E aí ela é levada. E lá aos 4 ela chegou até a chamar aquela família de papai e mamãe. Mas agora aos 7 ela já está meio que resistente. Mas ela passa um momento muito agradável ao ponto que ela consegue lá de tarde dar um sorriso, se alegrar, brincar um pouco. Mas mesmo assim essa família não fica com ela. Quando ela já tem 10 anos, vem uma outra família. E aí ela já não aguenta mais essa pressão de estar sendo julgada o tempo todo. E aí ela começa a aprontar. Porque o que ela mais quer é voltar para onde ela estava. Não estava tão ruim assim passar o dia no orfanato. É melhor do que ela ter que convencer alguém de alguma coisa. Então ela começa a quebrar vaso, ela começa a falar palavrão, ela começa a correr, E essa família está lá com ela, Mas mesmo assim, essa família continua querendo adotá-la, e o processo continua. E o processo continua, e essa família nunca desiste, até um ponto que essa pessoa desiste, essa criança desiste de resistir.
Aí um dia sai a adoção. E ela passa a ser filha desse pai e dessa mãe. Dali para frente ela é filha. Sim. Seria uma loucura nós pensarmos que dali para frente, então, agora que ela é filha, ela vai fazer tudo. Ela vai fazer tudo de errado, que agora não precisa mais convencê-los. Sim. Não, pelo contrário, agora que ela é filha, ela quer ter um relacionamento de filha. A mesma coisa acontece quando esse absurdo acontece quando a gente fala que se a gente não trouxer um discurso que coloca a salvação da pessoa em xeque o tempo todo, ela vai se desviar. A gente ensina a pessoa que ela precisa ser santa para continuar sendo filha. Mas a gente não está mais na fase de convívio, a gente já está adotado, a gente já é filho. Então por que a gente vive uma vida santa? Porque a santidade é esse relacionamento. Porque a gente quer desfrutar desse relacionamento. Porque essa criança quer estar onde os pais estão. E onde o nosso pai está? O nosso pai está no caminho da justiça. Então a gente anda no caminho da justiça. Uhum. O problema é que a gente abre mão desse relacionamento porque a gente acha que, na verdade, a gente é gente. Deus está lá na dele. Entendeu? Deus é um aspecto da existência. Ele não é uma pessoa com quem a gente se relaciona. Ele é um aspecto da existência. Ele é uma filosofia que me manda fazer alguma coisa. Mas às vezes eu acho que é mais legal fazer outra. E não penso nessa ideia do relacionamento com ele. Quando eu penso nisso, que eu tenho um relacionamento com ele a partir de uma adoção já estabelecida e que não entra em xeque, daí pra frente, cara, a coisa muda muito de figura. Quando eu me fecho no meu quarto em secreto e busco o pai que vem em secreto, eu sei que o pai vem em secreto e vê o secreto. E quando ele vê o secreto do meu coração, eu não fico com medo de deixar de ser filho. Eu posso expor diante dele e falar: Senhor, eu sou o pior dos pecadores, mas eu sou filho. Exatamente. Não vou deixar de ser filho, entendeu? Não Demais. Tem como revogar mais isso. Então essa é a vida cristã. A vida cristã é da gente. Por mais que a gente buscou aceitação em tudo quanto é família desse mundo, e nós fomos rejeitados em todas, isso não diz quem nós somos. Quem diz que nós somos? A adoção de Deus em Cristo Jesus. Não mudou o fato de que nós somos as mesmas crianças birrentas que nós éramos. Mas mudou o fato de que agora a gente tem uma razão para viver segundo o sobrenome que nos foi dado. Né? Nesse caminho. Cara, demais. Demais. Fiquei até mudo aqui, porque demais mesmo. Muito pastoral, bom, não esperava menos, né? Mas, cara, linkando isso com a sacada de Paulo no final. O veredito da adoção aí, né, desse caso, é aquele veredito que não é dado, ele não foi dado conforme o Tim Keller colocou aqui, né? Eu não faço, né, para o veredito vir, né, da adoção. Uhum. Eu já recebi esse veredito, né, da adoção. Uhum. Por isso eu faço, né? Então, a famosa frase que nós reformados gostamos de usar, né? Eu não faço obras para ser salvo, para ser aceito, né? Para ser adotado. Eu já fui adotado. E isso se torna para mim irresistível. Né? Essa graça, né? Que eu recebi, essa graça é irresistível. Como você colocou, por que eu consigo ser grato com o outro, esperando alguma coisa em troca? Não, porque isso para mim é irresistível. Eu quero estar no caminho irresistível da justiça de Deus. Né? Eu quero estar no caminho justo do meu Pai. Ô, Cacau, cara, acabou, faltou 1 minuto e meio aqui. Eu queria agradecer muito por você ter disponibilizado esse tempo. Sei que a agenda não é fácil, agenda pastoral, agenda de professor e tudo mais. E a gente agradece em nome da equipe João Calvino, viu, cara? Tem 1 minuto aí para você se despedir. Obrigadão, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, um assunto maravilhoso a gente conversar, um livro incrível. Leia todo mundo, esse livro é baratinho, você lê rápido. Vou mostrar aqui a capa dele, mais importante do que a minha cara. Olha aqui, tá bom? Leiam esse livro, tá? E Deus abençoe vocês, Deus abençoe João Calvino Brasil. Bola pra frente, vivendo nessa graça de Jesus Cristo. Amém. Abraço, Cacau. Fica com Deus. Tchau, tchau, querido. Obrigado. Até mais. Valeu. Valeu.